O professor José Fernandes de Lima, acho que foi fundamental a recuperação da historicidade do tema, né? Fundamental lembrar que isso está dentro da ideia do Sistema Nacional de Educação e, inclusive, nos provocar com as suas questões sobre que interpretações nós damos para as palavras que estão nas leis, né? Acho que as provocações, as últimas perguntas, nós vamos, com certeza, levar para o debate. As últimas questões que o senhor aponta serão objeto de discussão à tarde. E nós atrasamos um pouco a programação, acho que uns 20 minutos de debate, né? E a gente encerra a sessão. Então, está aberto o debate. Considerando que o debate com o professor Lima, tá? O nosso debate da tarde. Gente, primeira intervenção. Microfone, por favor. Por favor. Primeiro lá. Alô? Meu nome é Arnaldo Varela, eu sou coordenador de licenciatura em dança da Escola de Belas Artes. Senhor José Fernandes, levando-se em conta que a dança já é uma área de conhecimento consolidada, como o documento, né, da Base Nacional Comum, que ora se permite a ingerência da educação física sobre a dança. Bem, eu sou Pedro Trindade Barreto, eu sou membro dessa subcomissão da Base Nacional no Fórum Nacional de Educação e queria ter algum colega aí, conselheiro, para ver se conselheiro sempre conselheiro com o nosso descargo político, né? Tudo a gente faz basicamente. Para ter uma ideia do impacto que isso causa, quando eu denunciei o maior espetáculo que faz as conferências municipais de educação não terem sido organizadas pelos fóruns municipais de educação, criaram comissões que na elaboração dos planos municipais criaram comissões ampliadas ou contrataram empresa de consultoria. E eu tinha estatuto, condições de denunciar, porque fui convidado por mais de uma centena de municípios para elaborar o plano municipal de educação. Uma aberração sem tamanho, no momento em que a gente vive um processo de evolução da democracia brasileira tão rico, não é? E antes da reunião em que o MEC apresentou o protótipo das bases nacionais comuns, a gente se reunia de manhã lá no gabinete do secretário executivo do SEB, o João Palácio, para dizer que duas coisas tinham que ser asseguradas. O primeiro, o processo democrático para resolver as questões polêmicas que não haveria consenso, a gente já tinha certeza, pela larga experiência de vida e participação nossa na educação brasileira, com meus 75 anos de idade, desde líder estudantil, quando a gente foi à rua, enfrentou o exército e combateu a Lei 4.024 de 62, que pretendia aniquilar a educação brasileira para só garantir o ensino primário e tinha aquela excrescência do instrumento de exclusão, que era a admissão ao ginásio, que alguns defenderam equivocadamente, né? Então, pode ficar tranquilo que o MEC já nos garantiu na palavra do professor Ítalo aqui de manhã que vai haver sim esse debate, a gente conversa com ele, também encaminhado por ele. Pretendemos que essas dissensões todas sejam resolvidas no seminário nível nacional em fevereiro do ano que vem, né, para que a sociedade possa assumir o seu papel realmente e assumir responsabilidades da educação que nós queremos, né? Então, esse processo democrático. O segundo, o nosso ilustre presidente do Conselho Nacional colocou de maneira muito clara, ele parabeniza, porque realmente a Base Nacional de Educação
já estão com lei e uma formatação estabelecida e precisam ser um documento de referência, de garantia, de orientação e não de imposição, para que a gente possa respeitar a imensa diversidade desse país e que causaria, na realidade, um desestímulo a um país em que se falam 197 idiomas diferentes, né? E a maioria desconhece isso. E o terceiro é que isso evitaria que a gente transformasse a base nacional comum um documento de especialidade, né? Respeitando, então, aquilo que é o fruto da discussão a nível mundial do qual a função social da escola na década de 90 e da discussão que a gente teve na década de 80 sobre avaliação, a que se destina e para que se aplica, né? Então, essa é a história passada que deve haver essa discussão também, para que a gente garanta, porque essa base nacional agora amplie direito e garanta ao cidadão ter a escola como um espaço democrático, onde ele vai ter garantido o atendimento às demandas educacionais do cidadão de acordo com a comunidade escolar, consagrando assim cada vez mais o direito da escola elaborar e executar a sua proposta pedagógica, porque é lá que se processa o processo educacional com a participação das famílias. E aqui eu dou um lamento que nesse processo todo, apesar da gente discutir tanto, aquilo que a gente recomendou no Fórum Nacional, que os 4 principais atores do processo educacional, os gestores, os professores, os alunos e os pais e mães de família que estivessem participando ativamente, estes, que representam a vida nacional, não foram convocados. Jamais propuseram alguma mesa e sempre quando a gente vem falar, olha, tem 5 minutinhos só. Mas a gente passou, às vezes, a manhã inteira, uma tarde inteira, decidido, ouvindo uma série de propostas que precisariam ter um contraponto, o direito contraditório de nós, que somos os usuários do sistema educacional e dos serviços educacionais prestados à sociedade brasileira. Os pais de alunos, as mães de alunos e os alunos. E essa recomendação é que a gente faz, para que vocês estejam também trabalhando dentro das recomendações feitas aqui. E as nossas também, porque nós estaremos atentos também. Desculpa, gente, nós temos que ser mais sintéticos das questões pelo reduzido tempo de debate. Mas todos os questões são muito importantes. Não sei se é boa tarde, né? Bom dia. Meu nome é Gisele, sou da Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas e também sou professora de Educação Básica, 5º ano, numa escola estadual. Eu gostaria de dizer que, além de representar aqui a Secretaria Municipal de Educação de Sete Lagoas, com projeto também de discussão do Plano Municipal de Educação, que a gente não pagou ninguém, não teve auditoria, não teve nenhuma consultoria nem nada, né? Mas a gente se empenhou no sentido de que a comunidade participasse. Sempre há críticas realmente, mas é um processo interessante porque a gente acredita e nosso olho ainda brilha com a educação. Eu estou aqui também representando aquelas professoras que estão no chão da escola e que às vezes perguntam para a gente como é que está a discussão da base, né, que estão preocupadas. Represento também aquelas que ainda não sabem, né, não vai ter nenhum julgamento de valor, aquelas que não têm conhecimento que está acontecendo isso, e represento também aquelas que participam de todo o processo, né, desde a construção da FDB até o processo aqui, né, passando pela Lei 13.005. Então, eu gostaria de saber o seguinte, depois, né, esse processo todo aí de apresentação do documento preliminar, né, e depois do parecer, no momento do parecer, o senhor disse que vai ver, haverá uma eficácia na escola, né, de
a operacionalização dessa base no chão da escola, eu queria dizer que a gente também está fiscalizando, né, essa operacionalização, e acredito que toda a equipe provavelmente, né, entregará o documento redondo. E queria dizer que não só eu, como todos que estão no chão da escola, estamos tentando discutir isso. Com relação à parte diversificada, há uma dúvida nas escolas com relação a essa questão da parte diversificada, e o senhor colocou muito bem com relação a isso. Gostaria que, se houvesse um tempo, né, colocasse melhor sobre visão aí, uma vez que no chão da escola há professores que acham que aqui está a base, né, o comum, e aqui está o diversificado, né, que não há essa ligação. Gostaria que você esclarecesse melhor, porque daqui eu vou para o chão da escola e eu preciso de mais subsídios para essa discussão, porque é assim que a gente funciona: universidade, chão da escola, universidade, secretaria de educação. Então isso é importante, é assim que funciona a conexão, e o MEC também, né? Muito obrigada pela atenção. Tentar comentar aqui as observações aqui dos três participantes. A primeira foi bem explícita, dizendo assim: como é que o documento permite a ingerência do componente curricular, sobre o componente curricular e dança? Olha, está... eu ainda não me debrucei sobre esse documento para ver onde é que anda, onde é que está a polêmica. Mas eu tenho certeza que a comissão vai dirimir essas dúvidas, facilidade desse debate, essas coisas vão acontecer. Quando a gente começa a fazer uma discussão como essa, é comum que aconteçam alguns choques entre os componentes curriculares, entre pessoas que trabalham com alguma disciplina, etc. Aparece. Eu queria dizer que, neste caso, essa discussão ela podia ser pior. E agora nós estamos discutindo porque todo mundo quer ensinar dança. Tá certo? Nós poderíamos estar com o contrário. Tá certo? Isso significa, se todo mundo está querendo ensinar e tem grupos de profissionais debatendo essa questão, dizendo: não, esse assunto é um assunto nosso, nós temos capacidade de participar, isso significa que a dança está sendo entendida como algo importante para a vida dos alunos. Eu não vejo, ninguém se preocupe, vocês não estão ainda acostumados com esse tipo de debate, é assim mesmo, tá certo? É assim mesmo, não podia ser diferente. Eu estou estranhando que só apareceu essa agora, tá certo? Eu sei disso, daqui a pouco você vai ver, vai ter ainda física. Olha, aqui meus colegas meus aqui. Física é uma delas, física ensina tudo, né? Tá certo? Pode ser. Então, essas coisas vão acontecer sim, mas eu não ficaria tão preocupado. Participe, faça o debate, mas não é algo que não possa ser resolvido, não possa ser esclarecido. Essa discussão, ao que eu já tomei conhecimento, ela já nasceu dentro do debate entre as próprias pessoas que estavam trabalhando, certo? Entre os próprios especialistas. Portanto, é salutar, tá certo? Que aconteça e será devidamente equacionado. E aqui não vou ser, como é que chama, vou fazer velho, você tem que ir assim, eu quero assar, e nós aprendemos. Então, a única coisa que eu acho que é importante é que a dança seja considerada como algo importante para a vida dos estudantes. Pelo que eu estou vendo, se as pessoas estão discutindo, querendo se apropriar desse assunto, é porque ela está sendo considerada importante. Então, o nosso colega ali levantou a questão da base, né, que era bom ter uma base do especialista.
É aí, né? Essa que é a discussão. Sempre que a gente começa a fazer o debate, a gente vai para o debate, mas a gente não deixa de levar aquele nosso viés. Por isso que eu, quando comecei aqui, eu já comecei explicando para vocês. Olha, o que eu falar aqui, você tem um desconto, porque eu vou falar como conselheiro, tá certo? Não vou falar como especialista, até porque não sou exator do campeonato, especialista em mais nada. Mas pelo menos podia me interessar por alguma área dessa, né, tá? Da formação. Então, a gente sempre está levando. E um dos trabalhos que essa comissão precisa administrar, uma das tarefas, é exatamente essa. E não deixar que as coisas vão se fragmentando, tá certo? E a gente perca de vista que tem um estudante lá que, quando vai trabalhar, ele não trabalha só matemática, só física, só química, só biologia, só dança, só história, certo? Não é nada disso. A questão, uma outra coisa que foi colocada aqui, eu acho que é interessante, pelo nosso colega ali, é que temos que ter em mente que esse debate tem que levar a uma ampliação de direitos. É esse o caminho que nós estamos fazendo. Eu costumo usar da educação excludente para a educação como direito. Essa é a ponte que nós estamos tentando atravessar. Tá certo? Podemos até dizer, já estamos mais perto do lado de lá. Mas sempre tem alguém dentro desse barco. Um dia desse eu estava conversando com um colega e ele dizendo assim: tem muita gente no barco, eu digo, mas tem uns com uma rua. Tentando furar um buraco no barco. Tá certo? Então sempre estamos bem. Então essa que é uma maneira de fazer isso é trabalhar a questão da interdisciplinaridade, como está sendo feito, escolher temas que agreguem. Eu vi na apresentação que o professor Luiz Carlos Mendes fez em Brasília, uma coisa que me agradou, que é dizendo exatamente o seguinte: vamos ver se a gente, pelo menos, no caso ele estava falando de ciência, pelo menos nas áreas de física, química e biologia, a gente consegue fazer com que as sequências guardem uma relação com a outra. Porque em alguns casos, por exemplo, química e física, é muito comum. Começam por coisas totalmente diferentes quando podiam começar com coisas ser iguais. E sendo iguais permitiriam uma maior aproximação e ainda disciplinaridade. Porque não dá para fazer interdisciplinaridade se você tem que cumprir esse mês um assunto que não tem nada a ver com o que o indivíduo tem que cumprir no outro lugar. Mas tem um dado também, gente, que eu ando falando por aí, que é o seguinte: depois nós vamos ter que avançar, o dia depois da aprovação, começa outro trabalho. Porque nós vamos ter que pensar na questão das condições para que essas coisas aconteçam. Tá certo? Vamos ter que pensar nas condições para que essas coisas aconteçam. E eu dou um exemplo. Já ouvi muito, e lembrei disso agora porque está falando em interdisciplinaridade. Como é que pode ter interdisciplinaridade se a escola não permite que um professor nem cruze com o outro no corredor? Não entra por um lado, não sai pelo outro, não vai ter interdisciplinaridade. Mesmo que você decrete, eles não vão. Certo? E, finalmente, a questão que foi levantada aí pela colega da parte diversificada, o dado principal disso é o seguinte: é que a escola não pode abrir mão de se preocupar com os seus estudantes. O que é que a escola tem que fazer? Ela tem que ler esse documento, obviamente. Olha, isso aqui é o que a União, os estados, os sistemas estão sugerindo para que isso seja feito. Como é que eu vou trabalhar isso aqui? Como é que eu vou atender os meus estudantes? Certo? Não é só cumprir isso. É como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dar conta das especificidades dos meus estudantes? E aí, quando você for responder essa pergunta, automaticamente você vai ter que trazer novas tarefas, novas ações para a sua escola. Tá certo? Essas novas coisas que vão configurar exatamente a parte diversificada. Gente, devido ao adiantado da hora,
para não comprometer a agenda da tarde, quando nós poderemos discutir por segmentos as questões. Eu agradeço a participação do professor Lima, considerando que a apresentação qualifica bastante o debate e que não nos esqueçamos que essa é uma proposta do campo educacional e da sociedade e que nós temos que dar conta de qualificá-la melhor ainda no debate público. Então, é esse apelo que a gente faz para a participação da sociedade como um todo e implica a provocação sobre as famílias, né? Sobre outros segmentos da sociedade, para não ficarmos voltados apenas para as especialidades, voltados apenas para a defesa de campos disciplinares ou de áreas de conhecimento. Muito obrigada. O almoço, vocês podem almoçar na praça de serviços aqui. Eu acho que atende a todos e aguardamos vocês por volta de 14h15, né, para a gente dar uma calibrada aí na diferença de agenda.